A paz do Senhor, amados. Eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje uma palavra que se encontra no Salmo de número 50, no versículo de número 1. Diz assim: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Perceba que o versículo começa dizendo assim: O Deus poderoso. Perceba que é um artigo definido. A Bíblia não diz um Deus poderoso, ela diz o Deus poderoso. Assim como em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez ali é usado o artigo definido. O que a Bíblia está querendo nos dizer é que existe um Deus, que existe o Deus verdadeiro. Será que realmente existe apenas um Deus? O que a Bíblia diz acerca deste assunto? Veja o que está escrito na palavra do Senhor em Efésios, no capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 5, diz assim. Versículo 4, Efésios 4 e 5 diz assim: Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A Bíblia diz que há um só Senhor. Perceba o que ela diz em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 5. Quantos deuses existe? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, diz assim: Porque há um só Deus. Vou repetir. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então perceba que a Bíblia nos fala que há um único Deus. Isso parece bastante óbvio para mim e para você, que professamos uma religião monoteísta. Mas talvez você não saiba que ainda hoje existe muitas religiões que são politeístas. Vou repetir e explico. Nós, cristãos, professamos uma religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Uma religião que crê que há apenas um Deus. Já religiões politeístas acreditam que há vários deuses. Será que existe vários deuses? Será que existe um único Deus? Quantas vezes eu e você já ouvimos a frase que diz que religião não se discute, que toda religião é boa, que toda religião agrada a Deus? Será que isso é verdade? Será que uma religião que professa que existe vários deuses, será que essa religião agrada ao Senhor? A Bíblia diz em Isaías capítulo 42, no versículo 8, lá diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Será que realmente toda religião é boa? Será que todas elas agradam realmente a Deus? Os homens bomba, por exemplo, matam pessoas em nome da religião. Os homens bomba matam pessoas pensando agradar a Deus. E eu te pergunto, será que Deus realmente agrada de pessoas que tiram a vida de outras pessoas? Será que toda religião agrada a Deus?
Bom, mas continuando o versículo, falamos apenas da primeira palavra. Falamos apenas do artigo definido o. Mas o versículo continua dizendo e diz assim, Salmo de número 50, versículo 1, diz assim: O Deus poderoso, o Deus poderoso. A Bíblia diz que além de existir um só Deus, além de existir um único Deus, esse Deus é poderoso. Existe um Deus poderoso. Existe um Deus que tem todo o poder. Muitas vezes, alguns homens, algumas pessoas acabam confiando. Muitas vezes, algumas pessoas acabam se apoiando no seu poder parcial que possuem aqui na Terra. Muitas vezes, algumas pessoas recebem por permissão de Deus alguma influência aqui na Terra e acabam se apoiando nesse poder parcial que elas possuem. Mas a Bíblia está dizendo que existe um Deus poderoso. Um pouquinho mais à frente aqui no Salmo de número 62, veja o que diz. Salmo de número 62, no versículo 11, diz assim: Uma coisa disse Deus, quem está dizendo que é Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Então não se apoie num pequeno poder que você tem aqui na Terra. Não se apoie em alguma pequena influência que você tem aqui na Terra, porque esse poder é um poder parcial. Somente Deus possui todo o poder. E o que isso quer dizer? Que Deus pode resolver o meu e o seu problema. Muitas vezes eu e você, por possuirmos apenas um poder parcial diante de algumas circunstâncias, esse poder não nos vai ajudar. Muitas vezes não adianta você ter poder. Muitas vezes não adianta você ser influente. Muitas vezes não adianta você ter autoridade diante de uma doença incurável, por exemplo. Diferentemente de Deus, que tem todo o poder. Algumas situações são impossíveis para nós, mas nenhuma situação é impossível para Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz que tem coisas que são impossíveis aos homens, mas são possíveis a Deus. A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Do que você precisa? Do que você está necessitando? Nunca se esqueça disso. Deus é todo poderoso. Não existe impossíveis para Deus. Mas perceba que o versículo continua e diz assim: O Deus poderoso, o Senhor. Perceba algo interessante. O Deus poderoso, o Senhor. E aí eu te pergunto, será que Deus ele é Senhor na sua vida? Porque apesar de Deus ser todo poderoso, Deus não atua na vida de todos. Apesar de Deus ser todo poderoso, ele não atua na vida de todos. Ele diz assim: o Deus poderoso, o Senhor. Sabe o que eu aprendo? Deus atua na vida dos seus filhos. Deus atua na vida dos seus servos, daqueles que servem a Deus. Você quer contar com esse Deus Todo-Poderoso? Você quer contar com o poder de Deus na sua vida? Então, seja servo do Senhor. Se você quer contar com o poder de Deus, com as maravilhas de Deus,
com os milagres de Deus na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Amém? Mas o versículo continua. O Deus poderoso, o Senhor, falou. Perceba. O Deus poderoso, o Senhor, falou. A fala envolve uma única pessoa. O processo da fala pode ocorrer envolvendo apenas uma única pessoa. Por exemplo, eu posso pensar em voz alta. Eu posso falar comigo mesmo algo que eu tenho que fazer no dia de amanhã, por exemplo. Enquanto eu estou falando sozinho, eu estou falando. Perceba que não exige necessariamente a participação de outra pessoa. Se eu estiver cantando uma canção, eu estou falando. E para eu cantar, não se exige a presença de outra pessoa. E a Bíblia está dizendo assim, o Deus poderoso, o Senhor, falou. O que eu aprendo aqui é que Deus fala. Deus fala. Isso parece óbvio que Deus fala, mas talvez seja óbvio para mim e para você. Mas perceba que a Bíblia diz aqui também em Salmos, Salmo de número 115. O Senhor falou. Deus fala. Agora perceba o que diz Salmo de número 115. Salmo de número 115. A partir do versículo 4, a Bíblia vai nos falar acerca de outros deuses. Mas perceba quais são as características desses outros supostos deuses. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Perceba que a Bíblia aqui nos fala acerca de outros deuses, mas que esses deuses não falam. Diferentemente do único e verdadeiro Deus, do Deus que fala. Existe um Deus que fala com os seus filhos. Mas o versículo continua e diz assim: o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou. Preste atenção. A Bíblia diz chamou, primeiro ela diz falou e chamou. Como eu disse, o processo de falar, ele exige a presença de uma única pessoa. Para você falar, você não precisa da presença de uma outra pessoa, diferentemente do processo de chamar. Perceba que Deus não só fala, mas Deus chama. E quando se fala de chamar, aí sim, exige a presença de mais alguém. Para se chamar, existe a presença de mais de uma pessoa. Eu não posso chamar a mim mesmo. Se eu estou chamando, quer dizer que eu estou chamando alguém. Se eu estou chamando, quer dizer que eu estou chamando outra pessoa. E a Bíblia diz que Deus não só fala, mas Deus chama. Deus também chama. Deus nos convida. Deus nos chama. Mas Deus chama quem? Quem é que Deus chama? Veja o que diz a continuação do versículo. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou. Chamou quem? Chamou a terra. Diz a Bíblia que Deus chamou a terra. Mas a terra aqui não é no sentido de planeta Terra. Deus não chama coisas, Deus chama pessoas.
Quando a Bíblia diz aqui que Deus chamou a terra, está falando que Deus chamou todos os moradores do planeta Terra. Deus chamou todos os moradores do planeta Terra. Você sabe o que eu aprendo? Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama a todos. Deus convida a todos. Veja o que a Bíblia vai nos dizer em Mateus 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4. Deus chama a todos. 1 Timóteo 2,4 diz assim: Deus chama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. 1 Timóteo 2,4 vai dizer assim. Versículo 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer, perceba, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Deus quer que quem se salve? Parte dos homens? Não. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Salmo 50, versículo 1, Deus chamou a terra. Deus chama todos os moradores da terra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus convida a todos. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos venham ao conhecimento de Cristo. Deus quer que todos se salvem. Deus estende o seu convite a todos. Deus chama a todos. Só que a Bíblia também diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Infelizmente, nem todos aceitam esse chamamento. Infelizmente, nem todos aceitam o convite feito por Deus. Mas terminando, o versículo diz assim: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Deus chamou quando? Desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Você sabe o que eu aprendo aqui? A Bíblia diz que Deus fala, a Bíblia diz que Deus chama, mas a Bíblia diz que Deus fala e chama desde o nascimento do sol até o sol se pôr. Perceba isso. A Bíblia diz que Deus fala, a Bíblia diz que Deus chama, mas existe um período para isso. Desde o nascimento do sol até o sol se pôr. Você sabe o que eu aprendo? É que Deus chama por um período. Deus fala por um período. Deus não nos chamará para sempre. Deus não falará comigo e com você para sempre. Deus estabelece um período para isso. Que período de tempo é esse que Deus fala conosco, que Deus nos chama? Esse período se estende desde o seu nascimento até que você morra aqui na terra. Deus fala e Deus nos chama por um período pré-determinado, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Existe uma história curiosa na Bíblia. Se você não leu, leia. Está em Lucas, abra comigo. Lucas, capítulo de número 16.
Deus fala, Deus nos chama por um período pré-determinado. Deus não nos chamará sempre. Deus não nos chamará para sempre. Existe um período que Ele estabeleceu para que eu e você aceitássemos o seu convite. Ele estabeleceu um período para que eu e você aceitássemos o seu chamado. Que período é esse? Um período que se estende do seu nascimento até a sua morte. Aqui em Lucas 16, a Bíblia nos fala de uma parábola bem conhecida acerca do rico e do Lázaro. A história é a seguinte, diz que existia um mendigo que jazia todo em chagas e que vivia na porta de um homem muito rico. Mas diz a Bíblia que os dois morrem. Primeiro morre Lázaro e depois morre o rico. E quando o rico morre, ele vai para o inferno. E quando ele chega no inferno, ele olha para cima e vê o Lázaro, aquele homem pobre, que vivia todo cheio de feridas diante da sua casa. Diz a Bíblia que aquele homem rico olha para cima e vê Lázaro no seio de Abraão. Perceba que os dois morrem, o rico e o pobre. O rico vai para o inferno, o pobre vai para o seio de Abraão. E diz a Bíblia que aquele homem rico começa a conversar com Abraão. E ele faz a Abraão alguns pedidos. Ele pede a Abraão para que ele pudesse voltar para a sua casa para falar acerca das Escrituras para os seus irmãos, para a sua família. Mas se você conhece a história, você sabe que Abraão não permitiu. Você sabe o que eu aprendo? A primeira coisa que eu aprendo aqui, perceba, aquele homem ele olha para cima e vê Lázaro e reconhece Lázaro. Se você ler a história, você vai ver que aquele rico conversa com Abraão e pede para que Lázaro molhasse a sua língua. Perceba então que aquele homem reconheceu Lázaro, mas isso é fácil. Lázaro estava diariamente diante da sua casa, então era fácil ele conhecer a Lázaro. Mas perceba que aquele homem chama Abraão pelo nome, preste atenção nisso. O rico, quando chegou no inferno, olhou para cima e chamou Abraão pelo nome. E como a gente sabe, Abraão viveu muitos anos antes do homem rico da parábola. Como aquele homem rico conheceu Abraão se eles viveram em épocas totalmente distintas? Como aquele homem foi capaz de chamar Abraão pelo nome? Você sabe por que aquele homem chamou Abraão pelo nome? Porque ele também, assim como ele conhecia o Lázaro, ele também conhecia Abraão. O Lázaro ele conhecia de o ver na porta da sua casa. Abraão ele o conhecia por ter ouvido falar acerca de Abraão. Perceba isso. Por isso ele chama Abraão pelo nome, porque apesar de eles não serem contemporâneos, ele já tinha ouvido falar de Abraão. Por isso ele o reconheceu. Mas você sabe o que eu aprendo? Se ele reconheceu Abraão é porque já tinha ouvido falar acerca de Abraão. Mas apesar de já ter ouvido falar acerca de Abraão através das Escrituras, ele estava no inferno. Você sabe o que eu aprendo? Aprendo duas coisas ali. A primeira delas, como eu disse, Deus nos chama desde o nascimento do sol até o sol se pôr. Deus nos chama por um período pré-determinado. O período de chamamento para aquele homem rico. O período do convite para aquele homem rico já havia terminado.
Agora já não adiantava mais o arrependimento. Agora já não adiantava mais aceitar o convite. Aquele homem já tinha ouvido falar acerca de Abraão. Aquele homem já tinha ouvido falar acerca da palavra de Deus, mas não deu crédito. E agora, lá no inferno, já era tarde demais. Eu quero dizer para você que tem rejeitado o chamamento. Quero dizer para você que tem rejeitado o convite. Que eu e você não sejamos como aquele homem rico que vai se arrepender apenas no inferno. Não espere chegar no inferno para aceitar o chamamento de Deus. Não espere chegar no inferno para aceitar o convite de Deus. Há um prazo pré-estabelecido. Uma vez que eu e você estivermos lá, aí será tarde demais. O tempo de eu e você aceitarmos um convite, o tempo de eu e você aceitarmos o chamado de Deus é enquanto tivermos vida. Não aceite o convite tarde demais. Não aceite o convite depois que eu e você já estivermos no inferno. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. E a segunda coisa que eu aprendo: aquele homem está no inferno e está querendo voltar para pregar para os seus familiares. Assim como eu e você não podemos ser aqueles que estão no inferno arrependidos por não ter aceitado o convite. Eu e você também não podemos ser daqueles que vão estar no céu arrependidos de não termos falado acerca da palavra de Deus para os nossos familiares, assim como fez aquele homem rico. Aquele homem rico estava no inferno e agora, depois de estar no inferno, queria voltar para pregar para os seus familiares. O que eu aprendo em segundo lugar: não esteja no céu arrependido de não ter pregado a palavra de Deus para os seus familiares. Não esteja no céu arrependido de não ter pregado a palavra para os seus entes queridos. Não esteja no céu arrependido de não ter pregado a palavra de Deus para a maior parte de pessoas que eu e você conseguirmos atingir. Amém? Que Deus te abençoe.